Boa tarde, me falem se vocês estão me ouvindo direitinho. Ops, porque hoje aqui nós estamos muito tecnológicos e por isso que nós tivemos esse atraso, sabe? Porque nós estamos com duas gravações, pensa eu toda aqui, ó, é microfone aqui, então pode ser que de vez em quando vocês vão me ver olhando para a câmera aqui e de vez em quando para a câmera lá, porque nós estamos fazendo uma gravação simultânea, gente, eu estou me achando aqui com toda essa produção. Então, por isso que a gente atrasou um pouquinho, porque deu um problema técnico aqui com esses microfones, tá? E hoje o assunto é um assunto muito comentado, muito falado, muito pedido e extensivamente preocupante para a maioria das mães. Ops, não posso nem bater aqui. Que é a questão da baixa produção de leite. Minha produção de leite está reduzida, e agora? Então, esse assunto é um assunto que eu ouço muito, tanto aqui, né, pelo Instagram, perguntas que vocês mandam, como também nos meus atendimentos. Então, é um assunto extremamente recorrente aqui, a questão da baixa produção de leite. Muitas mães questionam, né, que elas estão com baixa produção ou como saber se eu estou com baixa produção. E é um assunto tão importante, ele vem sendo tão falado extensivamente. E por que da importância de falar sobre isso? Qual a importância de se falar sobre a baixa produção de leite? Porque a baixa produção de leite, seja ela real, verdadeira, ou como na maioria das vezes o que a gente tem, não é uma baixa produção de leite verdadeira, e sim uma sensação de baixa produção de leite. Então, essa situação é uma das principais causas de desmame precoce. Então, é quando a mãe ou ela pensa que ela tem, ela acha que ela tem, mesmo que ela não tenha uma baixa produção de leite, então ela se caracteriza como uma produção de leite insuficiente, ou quando efetivamente, por alguma questão, e eu vou falar quais são essas questões, ela realmente tem uma baixa produção de leite. Então essa é uma das principais causas de desmame precoce, juntamente com outra que eu já falei aqui com vocês anteriormente, que é a dor, né? A dor no mamilo. Então são as principais causas de desmame precoce. E hoje então a gente vai estar falando sobre a baixa produção de leite. Tá? Então, novamente, eu vou falar pra vocês que hora eu vou estar olhando pra cá, hora eu vou estar olhando pra outra câmera, né? Então, nós estamos aqui com uma gravação simultânea, muito chique eu, hein? Olhando pra câmera do Instagram falando com vocês, mas a gente também tá fazendo uma gravação para utilização em outros vídeos, né? Em outras plataformas depois. Certo? Então, como eu já falei pra vocês, essa situação é uma das principais causas de desmame precoce, a baixa produção de leite. Quem é que nunca ou sentiu, né, que realmente, nossa, eu acho que meu leite não está sendo suficiente, é uma dúvida muito comum entre mães, ou quem nunca ouviu alguém falar, esse leite seu leite é pouco, você não tá produzindo, seu bebê tá com fome. Então isso é algo que a gente ouve demais, a gente ouve extensivamente, a gente ouve muito, né, como mãe e como profissional também na área. E aí, a gente precisa relatar que apesar, a gente ouve aquela frase também, né? Não, toda mãe é capaz de produzir leite. E de forma geral, realmente isso é verdade. Então, a grande parte das mulheres, nós temos, fisiologicamente falando, nós temos competência para uma produção de leite adequada. O que acontece é que, em alguns casos, ou por questões que acontecem ali, né, emocionais, sociais, anatômicas, fisiológicas, problemas de saúde podem impactar nessa produção realmente, ou a sensação, a percepção não real, ou seja, não é verdade, não é realmente uma baixa produção de leite, mas uma sensação materna, né? Seja por insegurança, por ansiedade, por essas questões sociais, né? Então, das pessoas que falam que não tem a produção de leite está baixa, ou mesmo por uma situação de comportamentos, né? Alguns comportamentos que são comportamentos, às vezes até comuns no bebê, mas que a gente associa esses comportamentos à fome. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Bota alguém pra mim, por favor,
o tema da nossa live de hoje é baixa produção de leite materno. Então nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir colocando aqui nos comentários. Eu vou pedir uma coisa pra vocês. Se vocês acham que esse assunto é importante, se vocês acham que é interessante, que pode ajudar outras mães, aqui embaixo, ó, na barra, aqui no segundo itemzinho tem esse bichinho que é tipo uma setinha, um aviãozinho. Vocês podem clicar aí e compartilhar para outras mães, outras mulheres, outras pessoas que vão gostar de saber sobre esse tema, que vão ser ajudadas, né, sobre esse tema, ou pessoas mesmo que às vezes precisam entender um pouco mais esse processo, tá bom? Vocês vão estar fazendo um favor para mim de divulgar esse conhecimento e também vão estar fazendo um favor para essas pessoas que de repente vão se beneficiar, né, de estar recebendo essas informações aqui hoje, tá bom? Bom, então uma das coisas que a gente ouve muito é a mãe achar que ela tem pouco leite pelo relato do comportamento do bebê. Então ela diz assim: o meu bebê vai muitas vezes à mama, ele fica o dia todo mamando, ele fica o dia inteiro no peito, ou então quando eu tiro ele do peito ele fica inquieto, incomodado, como se ele tivesse com fome ainda, ou ele chora muito, ele suga muito a mãozinha, ele chora assim que é colocado no berço, ele dorme, mas assim que é colocado no berço ele acorda. Então esses são alguns comportamentos que são comportamentos às vezes esperados do bebê. Alguns deles a gente até pode pensar, né, que realmente o bebê não está muito saciado, porém são comportamentos esperados mesmo e encontrados em bebês bem alimentados, em bebês com ganho de peso adequado. Então são comportamentos que a gente não pode utilizar como um padrão para dizer que esse bebê não está se alimentando bem. Então a gente precisa entender isso. Esses comportamentos não são comportamentos que vão me garantir que essa criança não está, que esse bebê não está sendo bem alimentado, certo? Então, se você tem essa dúvida, se você observou alguma coisa que te incomoda nesse sentido, não é só esse comportamento que, então meu bebê tá acordando muito, ele acorda várias vezes ao dia e ele acorda várias vezes à noite, ele não tá alimentado, então eu vou dar uma mamadeira porque ele tá com fome. E aí você dá mamadeira, a criança chapa, né, dorme, porque é como se ela tivesse tomado mesmo, né, naquele momento, né, ela tá com tanta dificuldade de digerir que ela fica lá, tipo, como se estivesse realmente desmaiada, e às vezes nem vai funcionar, pelo contrário, o bebê vai passar até acordar mais vezes por algum desconforto gástrico, alguma dificuldade que ele tá tendo por conta do excesso da ingesta, ou ele põe pra fora e começa a golfar, né, e aí se sente pior ainda. Então isso é um ponto. Então esse é um dos relatos que a gente observa associado à mãe achar que tá com pouco leite, né, então é porque o bebê tem esses comportamentos. E um outro comportamento, às vezes, bem comum é a mãe achar que ela não tem leite porque a mama diminuiu de tamanho. Então ela fala assim, nossa, no início, né, lá quando ele era bebezinho, a minha mama vivia muito cheia, muito dura, né, eu tava sempre vazando, eu tinha sempre que colocar um absorvente, alguma coisa, enfim. E agora isso não acontece mais, a minha mama voltou meio que ao tamanho normal e eu sinto como se não tivesse leite, eu não sinto mais o meu leite descer. Isso também não é um sinal claro, sabe, dessa baixa produção. Então eu não posso simplesmente, por conta dessa sensação, achar ou confirmar que essa mãe está com pouca produção. Por quê? Porque por volta mais ou menos do segundo mês de vida do bebê, então em torno de 8 semanas mais ou menos, é quando geralmente a gente tem uma certa regularização da produção. E isso coincide justamente com uma fase que o bebê passa, que é um pico de crescimento, que ele acaba podendo ter um aumento da demanda. Então você tem um bebê que está indo mais vezes ao peito e uma mãe que está sentindo como se a mama tivesse menor. Então, na verdade, são comportamentos fisiológicos esperados que vão ser compensados com a frequência maior de mamada. Então, se esse bebê aumenta a frequência de mamada, consequentemente o corpo da mãe vai também aumentar essa produção em resposta a esse aumento do bebê, tá bom? Então, essa sensação, né, esses relatos, né, essa percepção da mãe de que o bebê tá inquieto, tá dormindo pouco, fica muito agitada após a mamada, mama durante muito tempo ou mama constantemente, né, mama com uma frequência grande.
Esses sintomas também, eles podem estar relacionados sim a uma queda de produção, mas também podem não estar, porque a maioria das vezes são observações que a gente faz num bebê saudável e bem alimentado também. Então esse bebê, por exemplo, ele pode estar sentindo um desconforto, uma dor, e aí ele busca mais o seio materno, ele busca mais, né, a mãe e a amamentação, porque para ele aquilo ali é um ponto de uma forma de se acalmar, de se aconchegar, e é o que ele sabe mesmo buscar, para ele se reintegrar, para ele se sentir mais tranquilo em relação àquilo. Então ele acaba buscando mais o seio materno, né, e até para poder ajudar com essa questão de enfrentamento da dor. Então isso é um fato. E outra questão muito comum também são aqueles bebês que têm uma alta necessidade de sucção. Então aquele bebê que ele precisa, você vê às vezes é nítido, né? Tem bebês que eles estão super cheios, eles estão com uma barriguinha muito cheia, e mesmo assim eles continuam buscando o seio, e aí eles mamam e botam tudo pra fora, né? Porque ele realmente tá bem saciado, tá bem alimentado, mas ele continua tendo essa necessidade de ir ao seio, de buscar, né, o seio materno para poder satisfazer essa necessidade de sucção, que é comum no bebê, né? Até por volta de 18 meses de vida pode acontecer, o bebê tá nessa fase ainda. Outra coisa, minha bateria tá acabando. Eu vou ter que tirar o fone aqui. Pera aí, gente. Vocês vão me ouvir aí. Ai, desculpa aí, gente. A pessoa não sabe lidar com a tecnologia e fica aí se embolocando tudo. Acho que eu voltei aí. Vem pra mim, por favor. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo direitinho agora? Estão me ouvindo aí? Vou voltar ao que a gente estava falando, se vocês estiverem me ouvindo. Dá só um okzinho aí, tá? Ok. Bom, então esses sintomas, eles podem estar relacionados à baixa produção, mas na maioria das vezes eles estão relacionados a isso. É uma situação ou que o bebê tá com algum desconforto, ou que o bebê tá com algum incômodo e ele recorre mais ao seio, ou mesmo aos bebês que têm uma alta necessidade de sucção, né, uma grande necessidade de sucção. E os bebês, e uma coisa interessante no comportamento dos bebês e que confunde muito as mães nesse processo, é que os bebês frequentemente, eles mamam mais à noite, né? Nos primeiros dias principalmente. No primeiro mês, digamos assim, o bebê recém-nascido. Então ele tem uma frequência, às vezes, de mamada maior à noite. E de uma forma geral, os recém-nascidos que são alimentados e ficam bem saciados e ficam bem, eles mamam nas 24 horas entre 8 ou 12 vezes. Ou seja, ele faz mais ou menos uma mamada a cada 2 horas. E aí, se esse bebê ficou um período de 4 horas sem mamar, ele vai meio que compensar isso em outros momentos. Então, vão ter momentos de aumento de apetite, onde ele mama mais, por uma frequência de tempo maior, né? Uma frequência menor, um intervalo menor, e por um tempo maior para compensar esses momentos. E aí a gente tem aquela sensação de que o bebê está mamando muito, então eu não tenho leite, né? Então vem essa sensação na mãe, que na verdade isso está associado a um padrão comportamental normal do bebê nesse processo. Tá? Então é importante a gente entender isso. Não é pra ficar contando, já mamou não sei quantas vezes hoje, então não vou dar mais. Não, não é isso. Só pra vocês entenderem mais ou menos a fisiologia do bebê, do recém-nascido, da amamentação no pós-parto imediato, né? No pós-parto de um recém-nascido. Deixa eu ver mais o que eu anotei pra falar com vocês. Aquela sensação, né? Outro relato muito comum, né, da mãe que fala que tem pouco leite é aquela sensação de que ela não tá produzindo, a mama tá pequena, não tá enchendo mais, ou não sente o leite sair, aperta o peito e não tem leite. Também não é uma situação que a gente leva em consideração, vamos supor, toda vez que isso acontece, então significa que eu não tenho produção de leite? Não. É claro que na nossa avaliação, isso é um fator que a gente precisa levar em consideração. Então, se a mãe fala assim, olha, desde que o bebê nasceu, meu peito nunca encheu, eu não tive aquela pojadura, né? Ou seja, a minha mama não ficou cheia logo depois de um tempo, normalmente segundo, terceiro dia, isso não aconteceu. Então, a gente vai levar isso em consideração na nossa avaliação. Mas a mãe não vai achar que o fato da mama dela não estar enchendo é porque ela não tem leite. Isso não é verdade, isso não é verídico, isso não é real. Isso pode ser uma percepção
Ou pode se dar justamente por quê? Porque o bebê está fazendo uma boa drenagem da mama, ele está conseguindo fazer uma drenagem, está tendo uma boa transferência de leite, ele está conseguindo ficar saciado, mas a mãe tem essa sensação, tá bom? E isso é muito comum, principalmente no final do dia, a gente tem muito essa sensação mesmo, tá? A gente fica meio, ai meu Deus do céu, nossa, não tem mais leite, aí vai lá, aperta para dar aquela conferida. Então isso mais prejudica do que ajuda, tá? Então essa sensação não é um fator que confirma o fato da mãe não ter leite, ok? É mais relacionado à própria insegurança do que a realmente um fato, né, que se concretiza. Então, de forma geral, a grande maioria das mulheres, elas duvidam da sua capacidade de produzir leite. Não foi uma, não foi duas, não foram 10, foram várias mães, talvez quase todas as mães que eu atendi até hoje, tinham essa preocupação, né? E mesmo aquelas que não achavam que tinham essa preocupação, tinham dúvidas se os seus bebês estavam sendo bem alimentados, né? Tinham dúvidas. Vai me contar, vai falar que você, né, que já amamentou, na primeira consulta lá com o pediatra, não ficava naquela angústia para saber o peso do bebê, para ver se tinha ganhado ou não peso. Nossa, eu fui mãe de 2 e eu tinha essa sensação em todas as vezes que eu ia, sabe? Todas as vezes que eu ia fazer as consultas, né, das minhas filhas, independente da idade, acho que até hoje, eu vou pro daqui, meu Deus, será que essas meninas estão ganhando peso bem? Ah, meu Deus, será que o leite tá ajudando? Então eu tinha essa sensação, né? Então por quê? Porque a gente vem de todo um processo, né, onde colocam na nossa cabeça que o nosso corpo ele é defeituoso, a gente não é capaz. Aí tem a questão da própria indústria, né, que fala, né, que precisa da fórmula, que tem que usar a fórmula porque o bebê o seu leite não é suficiente, que a fórmula é melhor, enfim. Então tem todas essas questões que ficam impregnadas no nosso imaginário, que fazem a gente ter essa sensação de que o nosso leite não é suficiente, que a nossa produção não é suficiente, de que o bebê não vai ganhar peso, de que você precisa dar uma fórmula. E aí sempre tem alguém muito bem intencionado com uma latinha pronta pra dar pra gente, uma mamadeira pronta pra dar pra gente. É por isso que eu falo, gente, não comprem mamadeira e nem fórmula antes, sabe? Porque se você comprar, você vai usar. Você vai sentir aquele momento, aquela dúvida, aquela angústia, e você fala, não, eu vou dar pra ver se é fome. Aí pronto, aí acabou. Aí o bebê deu aquela chapada ali, e aí você vai falar, não, realmente era fome. Sendo que muitas vezes não era. Ou, se realmente fosse, a gente precisa entender o que tá por trás disso. O mais importante é, se você tem essa dúvida, se você acha que seu bebê não está sendo alimentado o suficiente, ao invés de você logo ir lá e comprar uma fórmula, é você conversar com alguém que possa avaliar, entender o que está por trás daquilo, o que realmente pode estar acontecendo e te ensinar a observar aqueles sinais para entender se o bebê realmente está tá fazendo uma boa transferência de leite, ou seja, está mamando de forma eficiente, tá bom? Então vamos continuar nossa conversa aí. Só um minutinho. Bom, então, o que a gente... Outra coisa também que é muito comum as mães acharem que o bebê não quer mamar ou que ela tem pouco leite é o bebê que se joga pra trás, né? Ela bota no peito e o bebê se joga pra trás, como se ele estivesse recusando, digamos assim, a mama. Então um relato, né, de mães que falam, meu bebê não quer mamar, meu leite é pouco, meu leite é insuficiente, e o meu bebê fica se jogando pra trás como se eu não tivesse leite. E só pra vocês saberem, esse tipo de situação é muito comum no contrário, quando as mães têm um excesso de produção de leite. Então o bebê ele vai pro peito e o fluxo é tão grande que ele se joga para trás, ele fica inquieto, parece que ele tá de certa forma recusando. Por quê? Porque ele tá com volume muito grande ali naquele momento, ele não tá conseguindo lidar com aquele volume. E às vezes ele precisa solta e pega, e é uma situação bem angustiante também para a mãe. Então isso é uma outra coisa que a gente pode confundir com baixa produção, quando na verdade é o contrário, é alta produção. Então tá produzindo demais, ou o reflexo de ejeção do leite, né, que é o reflexo que faz o leite sair pelo ducto, ele tá muito acelerado e aí esse bebê, ele se incomoda, ele não consegue lidar com aquele fluxo, ele se incomoda demais com aquele fluxo, tá bom?
Bom, então quais são as situações, né, fisiológicas que acontecem? Eu falei pra vocês que o normal é um bebê mamar de 8 a 12 vezes mais ou menos por dia, ou seja, nas 24 horas, né, de dia e de noite. Então se esse bebê não mamou muito bem de dia, por exemplo, se ele ficou várias horas do dia sem mamar, dormiu muito, fez um intervalo muito grande, ele vai compensar em outro momento, provavelmente à noite, né? E aí ele vai acordar com uma frequência maior à noite pra se alimentar. Tá? Então isso é um fato que vai acontecer. Outra situação são alguns momentos da vida do bebê que ele vai ter um aumento de apetite. E que momentos são esses? Podem estar relacionados, por exemplo, aos picos de crescimento. São momentos durante o crescimento da criança em que ela apresenta uma elevação rápida, né, do crescimento. E aí, consequentemente, ela pode ter uma necessidade maior de se alimentar, um apetite maior. Isso acontece nos bebês, nas crianças, né, até nos adultos, que não deveria, mas acabou acontecendo. Então são momentos em que isso vai acontecendo e que a gente às vezes acha que o meu leite acabou, meu leite secou, eu tô com menos leite, mas na verdade não é que você tá com menos leite, é que houve um aumento da necessidade calórica, energética do bebê, e aí ele vai ter uma frequência maior de mamadas e o seu corpo vai demorar alguns dias, mas vai responder aquela necessidade do bebê. E aí ele vai entrar nessa produção, né? Como é que a gente percebe isso? Quando depois o bebê volta ao normal e o seu peito volta a dar aquela engurgitada, né? Volta e a gente fala assim, ai, como que tá acontecendo? O bebê não quer e tal, e você tá com aquela mama mais cheia, por quê? Porque houve essa situação. Então o corpo ele vai respondendo, né? De acordo com a necessidade do bebê. Uma coisa muito importante também é não impor tempo de mamada, né? A gente sabe que normalmente uma boa mamada, ela pode durar entre 5 minutos até 40 minutos ou mais, né? Normalmente mamadas muito longas são um pouco mais problemáticas, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo, mas se for esporádico, se não for sempre, todas as mamadas são sempre de 1 hora, por exemplo. Aí a gente precisa entender, porque pode realmente estar acontecendo alguma coisa. Mas se a maioria das vezes as mamadas elas têm durações diferentes, então dura 10 minutos, outra dura 20, outra dura 40, outra dura 5, outra dura... de vez em quando tem uma que dura um pouquinho mais, tá tudo bem, normalmente é assim mesmo. Os bebês eles vão controlando a necessidade deles assim. Mas se a maioria das mamadas, se todas as mamadas são longas demais, ou seja, 40, 50, 1 hora de mamada, 1h30 já ouvi falar, e aí tirou o bebê do peito, aí ele já chora querendo mais, se todas forem assim, a gente precisa entender, porque pode estar havendo mesmo alguma dificuldade de transferência de leite. Tá? Mas se for esporádico, né, algumas mamadas forem assim, tá tudo bem. Normalmente é assim que acontece mesmo. Outra coisa importante é a gente ver se tem dor, né? A mãe tem dor, ela tem dor ao amamentar. A dor ao amamentar, ela tá relacionada tanto ao desmame precoce, porque a mãe não suporta, né, aquela dor, mas ela também pode estar relacionada a uma diminuição da ocitocina, do reflexo de ejeção pela dor. E aí aquele momento ela já tá tão ansiosa porque ela vai passar por aquilo e ela sente dor, que ela tem um bloqueio mesmo na injeção do leite, aí diminui o fluxo, aí tem uma dificuldade do bebê sugar. Então a gente precisa entender se tem dor, por que tem, o que tá acontecendo, né? Essa dor pode estar relacionada a outras questões, seja um mau posicionamento, né? Seja uma questão do próprio bebê por uma disfunção oral. Então a gente precisa identificar o que tá acontecendo. A gente também, um mito, uma fala muito comum e muito errada é quando fala assim, deixa o seu peito encher bastante, então faz um intervalo maior, não dá o peito quando o bebê quiser não, segura um pouco e aí depois que ele estiver bem cheio você vai e amamenta. Isso é um grande mito, aliás é uma prática extremamente ruim para o aleitamento materno. Por quê? Porque quando você deixa a sua mama encher propositalmente para que ela fique maior, mais cheia e o bebê mame melhor, o que você vai estar fazendo? Primeiro você vai estar causando uma irritabilidade no bebê, né? Porque se ele está com fome, ele precisa mamar, ele precisa se alimentar naquele momento. Segundo, que o seu corpo, quando sua mama está cheia, ele entende que ele tem que diminuir a produção porque está sobrando. Então, ao invés de ser bom, né, a longo prazo aquilo vai acabar sendo ruim. Claro que eventualmente isso acontecer, tá tudo bem.
Agora, se você faz isso propositalmente, você vai criar você mesma vai criar uma diminuição de produção, né? Que a gente chama de iatrogênica, né? Você mesma vai criar uma diminuição de produção. Isso é um mecanismo que o nosso corpo tem para se autorregular. Então, por exemplo, se o seu bebê mama 10 vezes à noite e de repente ele começa a mamar só 3, o que vai acontecer com o seu corpo naquele momento? Sua mama vai ficar muito dura e muito cheia. E aí, com o tempo isso acontecendo, o seu corpo vai entender que ele não precisa mais de produzir aquele volume, que ele pode diminuir a produção. Por quê? Porque você não tem mais um bebê com aquela demanda à noite, por exemplo. E aí, automaticamente vai diminuindo. É o que a gente tem, por exemplo, no desmame gentil, no desmame gradual. Quando você vai reduzindo de forma gradual, de forma... né, as mamadas vão sendo reduzidas de forma gradual, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai gradativamente reduzindo a produção. Aquele bebê que mamava 10 vezes, agora mama 8, depois mama 6, depois mama 5, agora mama 4, agora mama só uma vez por dia e aí depois de um tempo ele para de mamar. E o seu corpo, você não vai ter mastite, você não vai ter simplesmente a sua produção vai caindo, caindo, caindo até cessar. A partir do momento que aquele bebê para de mamar, ela vai cessando, tá? De forma geral, é assim que acontece quando a gente faz um desmame gradual, né? Então, a gente tem essa redução. Então, da mesma forma, durante o dia, se você vai reduzindo a frequência de mamada ou se a sua mama vai ficando engurgitada, vai ficando cheia demais e o bebê não vai drenar, não vai mamar, o que acontece com o seu corpo? Ele entende, aí tem um fator, eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas tem um fator ali que faça com que o seu corpo entenda que ele pode diminuir a produção porque está sobrando. Então a gente pode regular e para menos essa produção. Outra coisa que está muito relacionada, né? Então essa questão da dor ela precisa ser identificada, precisa ser tratada, precisa saber o que está relacionado. Outra coisa muito importante é a questão da fadiga do estresse materno. Então, mães muito atarefadas, sabe, no pós-parto, sozinhas, sem ajuda, às vezes com outros filhos menores, tendo que dar conta da casa, das coisas, da roupa, do bebê, do outro filho pequeno. Ela acaba não conseguindo atender a livre demanda, ou mesmo que ela consiga atender, ela vai entrando num estado de exaustão tão grande, às vezes ela não consegue se alimentar direito, não consegue dormir direito, e pode ser que o corpo dela não consiga lidar com toda essa necessidade energética e a produção pode sim ir diminuindo, até por um excesso de estresse, um estresse de fadiga materna. Então você fala assim, eu passei um nervoso e o meu leite secou. Não é bem assim que funciona, não é porque você passou um nervoso um dia que o seu leite vai secar. Mas se essa situação ela se torna um estresse contínuo para você e você não consegue lidar com aquela situação, pode ser sim que isso afete a produção de leite para você. Por quê? Por conta de uma questão neuroendócrina mesmo. Então, para a produção de prolactina e ocitocina, se a gente tiver níveis muito elevados de adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse, automaticamente esses hormônios se elevam, a ocitocina baixa. E aí a gente não consegue, às vezes, ter, por exemplo, uma boa ejeção de leite. E aí, quando não tem uma boa ejeção, o bebê não mama bem, o leite fica ali, o corpo entende que está sobrando, o corpo entendeu que está sobrando, ele diminui a produção. Então a gente vai isso de uma forma cíclica, tá? Não é uma única vez, mas de forma contínua pode sim afetar. Quem é que nunca percebeu, por exemplo, depois de um dia muito cansativo ou um dia que você ficou, por exemplo, vários dias sem dormir direito, sem se alimentar direito, você está extremamente cansado, estressado, quem nunca percebeu um pouquinho de diminuição da sua produção de leite, por exemplo? E aí você volta a se alimentar bem, você volta a ingerir líquido, você volta a conseguir fazer pelo menos umas horas de descanso e o seu corpo responde. Então isso é uma coisa muito comum que a gente observa, né, na teoria e também na prática, tá bom? Então, situações, né, que você identifica que precisa de um apoio, por exemplo, alguém que possa apoiar, a rede de apoio, a gente fala da importância da rede de apoio, né, pessoas que possam ajudar com o cuidado da casa ou com o cuidado da criança menor, né, com a questão da alimentação. Ter esse tipo de apoio pode fazer toda a diferença para a mãe recém-parida, né, para a mãe que está amamentando ali naquele momento. Outra coisa importante é, se você apresenta algum desses problemas, dor no mamilo,
Dor na mama, tipo mama muito cheia, engurgitada, mastite, local vermelho, né? Desconforto ou dificuldade com o posicionamento do bebê, né? Ou outros problemas, né, que você acha que você não que tem alguma coisa que não tá bem, é procurar ajuda o mais rápido possível. Não espera o problema crescer. Porque se você esperar o problema crescer, vai chegar num ponto que vai ser muito mais difícil de resolver. Então, quanto antes você identificar, perceber que há um problema e já buscar apoio e ajuda, mais fácil vai ser resolver essa situação, tá bom? Então, outra coisa muito importante, que é extremamente importante, é o acompanhamento do peso do bebê. Então, normalmente, a gente recomenda que o bebê recém-nascido, logo na primeira semana de vida, né, nos primeiros 7 dias de vida de preferência, que ele já tenha uma consulta com um pediatra. Nessa consulta, uma das coisas que o pediatra vai fazer é fazer o peso dele ali naquele momento, né? Então ver como é que ele tá pesando. Por que isso é importante? Não para saber se o bebê já ganhou o peso do nascimento, não, mas para poder ter um ponto de comparação. Então ali naquele momento a gente vai identificar se a perda foi maior do que o esperado, então a gente tem uma expectativa de que o bebê perca entre 7 e 10% de peso depois do nascimento. Caso seja maior do que 10%, a gente já entra numa situação de alerta, porque não é o ideal, e entender o que pode estar acontecendo para poder fazer as intervenções o mais precocemente possível. E o ideal é que esse bebê pese, então, ali semanalmente, pelo menos, até que ele adquira o peso do nascimento. Então, esse acompanhamento do peso é muito importante nos primeiros dias de vida do bebê, que vai ajudar a gente a entender se está tudo bem, se está tudo certo, se o bebê está conseguindo, né, recuperar o peso, se ele não está, por que não está, o que pode estar acontecendo. Então é extremamente importante, sem falar que pra gente, enquanto mãe, dá uma certa tranquilidade. A gente fica um pouco mais tranquilo. É claro que nem todos os bebês, né, vão ganhar um peso maravilhosamente bem, nem todos os bebês vão ganhar 1 quilo, nem todos, não é assim que funciona. Mas a gente entender que esse bebê está conseguindo acompanhar uma certa evolução dentro da sua curva, né, entendendo esses parâmetros, isso dá um conforto, uma segurança para a mãe e dá uma segurança para a gente enquanto profissional de que as coisas estão indo dentro daquilo que a gente espera. Tá bom? Então é muito importante. Se você tá grávida ou conhece alguém que tá grávida, fala pra essa pessoa ficar muito atenta. Porque o que a gente tem, pelo menos na minha cidade, não sei se é a realidade das outras cidades, mas o que eu tenho visto aqui, por um excesso, né, uma demanda muito grande de atendimento pediátrico, muitos bebês não estão conseguindo se constar na primeira semana, porque às vezes a mãe espera o bebê nascer para poder agendar. Então assim, eu sei que às vezes é parto normal, você vai esperar, mas a gente tem mais ou menos uma previsão, né? Então eu tenho uma previsão de que o bebê vai nascer tal, mais ou menos tal data. Então deixa agendado ali mais ou menos naquela data. Porque na pior das hipóteses, você vai ter aquela consulta próxima da data do nascimento do bebê. É claro, se ele não nascer, você liga e reagenda para mais um pouquinho para frente. É mais fácil a gente conseguir um encaixe nesse período, né? Não é um encaixe, né? Na verdade, você conseguir um atendimento nesse período do que você ligar com o bebê. Às vezes eu vejo situações da mãe que o bebê já tá com 10 dias. Ah, é porque falaram lá no hospital que o bebê tinha que constar com até 10 dias. Aí eu disse, poxa, o bebê já tá com 10 dias. Até a pessoa agendar, já deu 1 mês de vida do bebê. Então uma coisa muito importante, se vocês puderem, uma recomendação procurem inclusive um pediatra já para fazer durante o seu pré-natal, para já fazer uma consulta com um pediatra da sua confiança, e ali você já se vincula com essa possibilidade, por exemplo, da primeira consulta mais ou menos na data, já deixa meio que pré-agendado naquela data, para você garantir que o seu bebê vai ter essa primeira consulta nesse momento oportuno, que seria a primeira semana de vida. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é recomendação do Ministério da Saúde, da OMS e da Sociedade Brasileira de Pediatria também, que tem essa primeira consulta. E pra gente é muito bom, porque você vê o que tá acontecendo, está evoluindo tudo certo. Bom, então muito cuidado com as questões então de fadiga e estresse materno, que podem afetar. Um apoio psicológico, né? Pessoas à sua volta se apoiem, busque pessoas que te ajudem, né, de verdade, que sejam ali apoio pra você e não agouro, né? A gente fala assim, tem que ser uma rede de apoio e não uma rede de agouro. Não é aquela pessoa que vai toda hora falar assim, mas eu acho que esse leite não tá sustentando esse bebê. Mas esse bebê não sei o que você quer. Esse bebê tá com fome. Toma aqui a chupeta, tá? Né? Então todo mundo tem 1001 opiniões pra dar e às vezes essas pessoas a gente não quer que seja perto. O ideal é que as pessoas não estejam perto da gente. O ideal é que essas pessoas elas vão atrapalhar muito às vezes a amamentação por conta desses comportamentos que essas pessoas têm. Então a minha sugestão é
Ou você já busca, já leva isso, por exemplo, às vezes eu faço consulta de pré-natal na amamentação e que vai o marido, às vezes a sogra, às vezes a mãe, né? Pra quê? Pra que essas pessoas já comecem a se tornar aliadas e não pessoas que vão dificultar o processo ali na frente. E quanto mais insegura a gente tiver, mais esses palpites vão interferir no processo, tá bom? Quanto mais insegura a gente estiver, mais esses palpites vão interferir no processo. Então, o apoio é extremamente importante mesmo, viu, dama? É muito importante mesmo. Bom, algumas questões podem, por exemplo, dietas muito restritivas, pessoas que essa coisa toda aí, essa moda, né, de que a gente tem que sair da maternidade com a barriga chapada, de que a gente tem que recuperar o nosso peso, o peso antes do parto em uma semana, um mês, sei lá quanto tempo, que a gente tem que estar linda, enxuta e maravilhosa com o bebê recém-nascido do colo. Isso é extremamente opressor conosco. Além de ser algo que é praticamente inatingível, tá? É claro que tem algumas pessoas, por N situações, sejam questões genéticas, sejam situações de pré-gestacionais mesmo, aquelas pessoas que já vêm, por exemplo, de uma rotina de atividades, de alimentação antes, então ela tem uma perda rápida, às vezes, né? Uma memória também do corpo, uma perda rápida daquilo ali, por ela ter, às vezes, muita massa magra, então ela tem, às vezes, uma facilidade maior. Mas na grande maioria das vezes, nós, pobres mortais, isso não vai acontecer logo. Então, assim, não fique naquela ansiedade de você achar que você tem que fazer uma dieta restritiva, tirar tudo da alimentação, uma dieta com restrição calórica grande para poder emagrecer. Não é o momento. O momento, claro, não existe negócio de comer por 2, tá bom? Então assim, eu tô amamentando, então eu tenho que comer por 2. Não, você vai manter uma alimentação equilibrada, saudável e regular. Você não vai privar o seu corpo das calorias que ele precisa. Por quê? Porque o que acontece? Durante a gravidez, a gente vai fazendo um acúmulo de gordura. Todo mundo já deve ter percebido isso, né? Então a bunda fica maior, os braços são os principais locais de depósito de gordura. Essas gorduras depois elas vão sendo consumidas e queimadas para serem utilizadas na produção do leite materno, tá bom? Só que se, dependendo da situação, se você fica numa dieta muito restritiva, se você já não teve um ganho de peso muito grande na gravidez, o que pode acontecer é você ter uma diminuição, né, da competência energética do seu organismo, ele tem que fazer uma priorização. E ele vai ter que priorizar, ou ele mantém as funções normais de organismo, respiração, movimentação, enfim, o que ele precisa, a energia, o metabolismo que ele precisa, a energia que ele precisa para o metabolismo básico, ou ele vai produzir o leite, então ele vai ter que escolher. É claro que numa situação de manutenção da vida, ele vai tentar manter as suas energias ao invés do leite materno. Então, por isso que é importante você manter uma alimentação equilibrada, saudável, mas sem dietas restritivas. Assim como também dietas muito restritivas para evitar gases e cólicas no bebê podem atrapalhar na necessidade energética e em adquirir nutrientes necessários naquele momento. Certo? Então, dietas só devem ser feitas quando recomendadas por uma situação específica, né? De alergia alimentar, uma situação específica. E nunca por conta própria, porque eu acho que eu quero perder peso, porque eu quero, sei lá, eu quero ficar em 3 meses de pós-parto, eu quero tirar voltar ao meu peso normal, tá bom? Eu vou falar, depois no finalzinho eu falo sobre isso, tá bom, dama? Essa questão aí da lactose, gases, não tem muita relação isso não, sabe? Porque na verdade os gases eles não vão, tipo, a lactose é veja bem, a lactose é um tipo de açúcar de cadeia extensa. Dificilmente a lactose não vai passar para o leite materno, ela não consegue passar. O que a gente sabe que pode acontecer, seria no caso da proteína do leite de vaca, que é diferente da lactose. A lactose, a gente vai lá e compra aqueles leites lá sem lactose e tal, tem proteína do leite, mas não tem lactose, não tem o açúcar do leite. Então,
A proteína do leite de vaca, ela pode sim ser capaz de se ligar e passar pelo leite materno. Ou, na verdade, não é a proteína que passa, são traços da proteína que passam, e aí o bebê pode ter uma situação. Se o bebê tiver uma situação chamada alergia à proteína do leite de vaca, ele pode ter sintomas relacionados a isso, que podem ser gástricos, podem ser na pele, pode ser sangramento do intestino, irritabilidade na mucosa, enfim. Mas a lactose em si, ela não consegue passar via leite materno de forma, né, que a gente fala. Então, se você quiser reduzir pra você, porque não faz bem pra você, ok. Mas não é ela que tá causando gases no bebê, tá? Os gases no bebê podem ser por diversos motivos, pode estar relacionado sim a alguns alimentos, mas assim, não, de forma geral, a gente não recomenda ficar suspendendo alimentos, sabe? Por conta de gases. Porque é um processo que o bebê vai passar mesmo, entende? Ele vai passar por uma questão de maturidade gástrica. Então, daqui a pouco você vai tirar uma coisa, daqui a pouco você tira outra. Se houver uma recomendação de retirada do leite por sugestão do médico ou nutricionista de ter alergia à proteína do leite, aí é uma coisa. Você vai ter que fazer uma dieta de restrição da proteína do leite. Agora, não de lactose em si. Isso não vai ter muito efeito, tá bom? Bom, então já falei das dietas. Questões psicológicas também que estão normalmente relacionadas à questão da diminuição da produção de leite, por exemplo, depressão pós-parto, problemas emocionais muito graves, né? Então, mães que estão passando por uma situação emocional muito complicada, muito grave, ela pode ter sim, né, alguma situação de afetar, né, a produção do leite, daí ela ter esses reflexos nessa queda da produção. Distúrbios psicológicos também, né? Então, graves, o que eles podem fazer? Às vezes eles podem afetar não diretamente na produção, mas ele pode afetar na liberação, na ejeção. Então eu falei pra vocês que nós temos dois hormônios, a prolactina, que produz o leite, e a ocitocina, que faz com que esse leite seja ejetado, que a gente tem um reflexo de ejeção do leite, que é o momento em que o bebê realmente mama um volume maior. Alguns distúrbios psicológicos, eles podem afetar justamente esse reflexo. E aí, afetando esse reflexo, o bebê acaba não conseguindo, às vezes, mamar um volume como ele precisaria, né? Então, ele acaba mamando um volume menor e ele acaba ficando com fome, com aquela sensação, e aí você entra num ciclo vicioso. O bebê não mama um volume, acaba dormindo, ficando sonolento no peito, e aí há uma necessidade maior dele ficar ali, tira o bebê, mas ele não tá saciado. Tá? Então pode acontecer. Além disso, outras situações como o uso de cigarro, né, tabaco, uso de algumas drogas, alguns medicamentos específicos que são incompatíveis com a amamentação, o uso de álcool em grande quantidade ou de forma frequente também pode atrapalhar tanto na produção como na ejeção de leite. Então são situações que podem afetar a produção ou a ejeção de leite. Querem ver um exemplo muito comum? Já ouviram falar da pseudoefedrina? Ele é muito utilizado, ele é um vasoconstrictor utilizado ou para pingar no nariz quando a gente está com o nariz entupido, ou para tomar igual aqueles analgésicos e antitérmicos, tipo que usa tipo antigripais, né? Muitos antigripais, eles costumam ter a pseudoefedrina. E a pseudoefedrina, por ser um vasoconstrictor, ela acaba afetando na produção de leite por diminuição do fluxo, às vezes, naquela região. E aí você pode ter, claro, de forma contínua, não é uma única vez, né? Apesar dele não ser considerado compatível com a amamentação também. Normalmente a gente recomenda a utilização de outro, mas você utiliza de forma contínua, você pode ter como reflexo a queda da produção de leite, certo? Outras situações que estão relacionadas também são problemas já fisiológicos, aí já são questões da própria mulher ou do bebê, como algumas doenças, né? Tipo, diminuição do tecido glandular mamário, que a gente chama de hipoplasia mamária, diabetes tipo 1, né? Ou diabetes gestacional, hipertensão arterial, algumas cirurgias mamárias, doenças, outras, né, algumas obesidade também pode interferir por conta da síndrome metabólica e tudo mais.
Então, outras situações relacionadas ao próprio mamilo, então mamilos que dificultam a amamentação, algumas situações que dificultam a amamentação podem ter, né, a longo prazo também essa situação por falta de uma boa transferência de leite. Além, né, de problemas relacionados ao bebê. Então, bebês que têm alguma disfunção oral, a língua, por exemplo, não se movimenta bem, então as funções da língua não estão mantidas, né? Por exemplo, a capacidade de curvar, de se estender, de levantar e de lateralizar, que são funções relacionadas à língua e relacionadas ao freio da língua. E também questões relacionadas à bochecha, aos coxins, né, de gordura da bochecha, ou outras questões de anatomia oral do bebê, que são caracterizadas como disfunções orais, também pode dificultar, pode ter afetar a produção de leite materno por uma baixa capacidade de drenagem da mama desse bebê. Além de um bebê também com dor, por exemplo, um bebê que sofreu durante o trabalho de parto, por exemplo, se ele sofreu algum trauma, ele pode ter tido, por exemplo, né, uma fratura, né, alguma coisa, né, e aí dificulta, ele tá sentindo dor, desconforto, então ele não consegue ficar bem, não consegue encontrar uma boa posição, ele acaba tendo muita dor, desconforto e não consegue mamar de forma tranquila, né, e também pode afetar na produção de leite materno. E a saúde do bebê, né? Então, situações que podem estar impactando a saúde do bebê e fazendo com que dificulte essa mamada, tá? Então, basicamente, são esses os fatores que a gente tem. Então, só para vocês entenderem que essa questão de produção, ela é muito complexa, né? Na maioria das vezes a gente fala assim, não, as pessoas acham que a produção de leite está relacionada única e exclusivamente à mãe. Então, se a mãe que não tem uma boa produção, então a mãe que não produz, aí tem gente que fala assim, genética, sei lá o quê. Isso é a minoria das vezes. Na grande maioria das vezes a gente tem diversos outros fatores relacionados que precisam ser identificados, precisam ser investigados, né, para entender o que efetivamente está acontecendo. Então, existem situações de baixa produção de leite? Existem. Na minoria das vezes, essas situações são situações que não tem como fazer nada, sabe? Na grande maioria das vezes, uma boa identificação, né, uma boa entender o motivo daquilo nos dá um norte para onde a gente precisa intervir. E aí vocês vão perguntar, tá, Natália, beleza, eu entendi, eu tenho um problema de produção de leite, tenho que fazer? Tenho que ser feito, claro que tem. Primeiro identificar o motivo. Então, qual é o motivo? O que está relacionado? Quais são as possibilidades que eu tenho ali? É problema materno? É um problema da mãe? Está relacionado a comportamentos que podem ser modificados e melhorar? Ou não? É uma situação fisiológica, anatômica, enfim, que precisa ser feita. Tem possibilidade de intervenção? Tem, então vamos fazer intervenção. Não tem possibilidade de intervenção? Então vamos fazer o quê? As medidas de apoio para tentar melhorar aquela situação. E a gente vai traçando estratégias ali, inclusive, por exemplo, a gente pode trabalhar com protocolos de estimulação de produção, com situações onde a gente consegue aumentar a produção de leite dessa mãe, para que a gente consiga manter a amamentação por mais tempo. Lembrando que o primeiro ponto é sempre manter esse bebê alimentado. Por exemplo, pode ser necessário, às vezes, realmente pode ser necessário, às vezes, a entrada de alguma complementação. O que não quer dizer que essa mãe não vai continuar amamentando. O que a gente não pode é simplesmente entrar com a fórmula e deixar pra lá. Se houver necessidade desse bebê ser complementado, ele vai ser complementado. Mas eu preciso entender o que está por trás daquilo, o que está gerando aquilo, identificar os fatores, bloquear os fatores ou melhorar as outras possibilidades para poder defender essa amamentação. Para proteger essa amamentação dessa mãe enquanto esse bebê vai sendo alimentado também de outras formas. Tá? Então é muito importante a gente entender tudo que está por trás disso. Pra vocês verem que não é uma coisa tão simples assim, né? Nada é tão simples assim, na verdade, nessa área, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que eu tenha conseguido me fazer clara nesse processo. E acho que o importante é a gente entender, igual eu falei, venho falando essa semana exaustivamente, né? Cada gota importa. E quanto mais a gente conseguir manter por mais tempo, num volume, né, uma quantidade melhor para o bebê de leite, melhor vão ser os resultados, né? Melhor para o bebê, melhor para a mãe, melhor para a sociedade. Então a gente precisa entender o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo e tem que ser feito? Claro que tem que ser feito, tá bom? Mas vamos parar de achar que todo mundo tá com pouco leite.
de sair falando pros outros, né, pras mães, minando essa segurança, dando essa insegurança aí na mãe de que ela não tem leite suficiente. Tá bom? Então, um grande beijo, desculpem pelo atraso novamente e a gente se vê na quinta-feira. Quinta-feira é véspera de Natal, hein? Olha lá, espero vocês aqui. Vou falar de um assunto muito legal, vou falar sobre como conciliar as festas com o sono do bebê. Olha que legal, rotina e sono do bebê. Quem é que nunca passou por isso? Eu passo todos os anos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um beijo e até quinta-feira. De nada, gente. Tchau, tchau.